Graça e paz, é um prazer estar aqui com você novamente e louvar a Deus pela sua vida. O reino de Deus não parou, o reino de Deus continua, e hoje é mais um dia que vamos celebrar e adorar o Senhor. Reúna as famílias, reúna as pessoas na sua casa, reúna diante de um momento de culto, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor neste momento. A palavra do Senhor, ela nos manda celebrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos iniciar mais um culto. Feche os seus olhos onde você estiver. Meu Pai eterno, a Ti a honra, a glória e o louvor. E queremos, ó Deus, Te oferecer este culto, Senhor, que a Tua glória encha a nossa casa, encha a nossa vida, e que enquanto estivermos adorando e glorificando o Teu nome, Senhor, que o Teu poder comece a fazer milagres, ó Pai. Assim nós oramos e assim nós Te louvamos e Te agradecemos. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Nos prostramos diante de Ti, Senhor. Receba o nosso louvor e nossa adoração. Aqui te detenha, da forma aos montes. Põe em fileiras os astros do céu, me chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenha, da forma aos montes. O que mais ele fez? Soprou em minhas narinas a vida que deu a ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo. Vivo pra ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar e orar contrito. Adorar e prostrado ficar rendido. Te adoramos, Deus. O que dizer? O que dizer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar e orar contrito. Adorar e prostrado ficar rendido. Adorar
Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além das nossas limitações, além de nós mesmos, Senhor. Queremos ir além do véu, Senhor, onde Tu estás, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Vem sobre os nossos corações, Senhor, nesta noite, ó Pai. Nos rendemos aos Teus pés, Senhor. Sabemos quando nos prostramos aos Seus pés, o Senhor se levanta em nosso favor, Deus. Receba a nossa adoração, Senhor. Aleluia, Jesus. Leva-me além.
mais o teu poder. Quero ir além. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, junto com você, trazer à memória uma palavra que vai nos mostrar a fidelidade do Senhor para com os seus servos. E neste momento nós estaremos falando da oferta, do dízimo, onde nós estaremos abençoando a sua vida financeira, pedindo a Deus que traga provisão sobre a sua casa. Você também pode ofertar ao Senhor através do PicPay ou através da conta bancária em que eu passei para você, os membros da nossa igreja. Também poderá vir aqui à igreja no momento de ceia em que você marcar para ofertar e dizimar na casa do Senhor. Mas eu quero deixar uma palavra para você em 2 Reis, no capítulo 4, sobre uma mulher que ficou viúva e que seu marido contraiu dívidas, mas ele era um homem sério, um homem temente a Deus. Diz assim: ora, clamou ali uma certa mulher, das esposas dos filhos dos profetas, a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse à mulher: o que fareis por ti? Conta-me, o que tens tu na tua casa? E ela disse: a tua criada não tem nada além de uma botija de azeite. Essa é a pergunta que Deus está fazendo a você. O que você tem em casa? O que você tem na sua família? Sabemos que com toda essa pandemia, dívidas serão contraídas, outras serão adiadas para serem pagas. O recurso está escasso, o mercado ele está em dificuldade, mercado financeiro. Mas diante de uma crise, Deus tinha uma resposta para essa mulher, assim como Ele tem uma resposta para a sua vida. Ele pergunta hoje: o que você tem em casa? Veja, 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus foi a multiplicação para 5.000, e uma botija de azeite foi o necessário para que Deus multiplicasse esse azeite e ela pudesse pagar, vender o azeite e pagar a dívida do seu esposo. Meus irmãos, este homem que morreu, ele temia ao Senhor, e todos aqueles que temem ao Senhor, Deus vem com providência sobre a sua vida. Deus deu uma realidade de compreensão para aquela mulher, uma estratégia. Assim Deus dará uma estratégia para você também. Vamos orar? Senhor Deus, eu oro, ó Pai, por cada vida que está agora, Senhor, diante de Ti, dizendo: o que farei, Senhor? Há uma dívida, há responsabilidades a cumprir. O que farei, Senhor? Pai, que o azeite, que a unção que há em nós, que o poder do Senhor que há em nós, nos dê sabedoria, compreensão de como lidar, Senhor, com as circunstâncias. Pai, aquela mulher conseguiu vasilhas, ó Deus, e cada vez mais que tinha vasilhas, o azeite multiplicava. Multiplica os nossos recursos, multiplica, Senhor, a nossa porção, ó Deus, para que possamos cumprir com as nossas responsabilidades, ó Deus. A Tua palavra diz que ela saiu e vendeu e pagou a sua dívida, e é isso que queremos. Diante de uma crise como essa, nos dê uma palavra, uma estratégia, Senhor. Multiplica o nosso recurso, ó Deus, para que ao vender possamos cumprir com os nossos compromissos. Seja abençoada esta família, com toda a provisão, com toda a bênção. Seja abençoado e seja santificada essa semente, esta oferta, esse dízimo. No nome santo de Jesus, assim oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor.
Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Querido Deus, amado Pai, nós pedimos que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração, e que através dessa palavra vidas sejam restauradas, transformadas, que haja cura, Senhor, que haja libertação, meu Deus. Fala conosco, meu Deus. Assim nós oramos, agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero pensar com vocês em 2 Timóteo, no capítulo 1, onde Deus tem falado conosco aqui. O tema desta palavra é verdades que devo me lembrar sempre. Quais são as verdades que você precisa se lembrar sempre? São verdades que você nunca pode esquecer, principalmente no momento da luta. Primeira verdade que nós precisamos lembrar sempre é saber, entender quem eu sou, quem você é. Quando eu sei quem eu sou, eu não vou agir fora daquilo que é a minha natureza. Se Deus nos fez uma natureza de vencedores, se Deus nos fez como seus filhos, então significa dizer que quando eu não esqueço de quem eu sou, eu preservo a minha identidade e por isso eu permaneço na verdade daquilo que o Senhor diz sobre mim. A palavra do Senhor aqui em 2 Timóteo 1:11 vai nos colocar assim: palavras de Paulo a Timóteo, para o que fui nomeado pregador, apóstolo e um mestre dos gentios. Olha o que ele está falando aqui sobre a característica do ministério dele. Ele é um pregador da palavra, e por ser um pregador da palavra, ele também foi comissionado a ser um apóstolo aos gentios, e mesmo sendo apóstolo aos gentios, ele também vai dizer que ele é mestre. Ou seja, pregador da palavra que não só ele fala o que ele tem fé e vive, mas ele vive o que prega. Então ele não vai trair a sua chamada, o seu ministério, porque ele será esse pregador da palavra, ele denunciará o pecado, ele terá um posicionamento, ele não estará em cima, como se diz, em cima do muro, mas ele terá uma posição certa do que ele pensa, do que ele vive. Ele está dizendo: eu sou apóstolo aos gentios. E a ideia de apóstolo não é como hoje, como uma figura acima de todos os demais clérigos. Não, mas o apóstolo daquela época era aquele que saía, constituía um grupo chamado de igreja e trazia um outro homem, um presbítero, um oficial para aquele lugar, e aí ele ia para um outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. O ministério do apostolado é aquele que abre igrejas. Ele está dizendo: eu sou mestre dos gentios. Ou seja, as palavras que ele tem a discorrer, elas precisam ser minuciosas, elas precisam ser palavras de fato, que vão corresponder ao contexto daquilo que está ali. Por isso Deus chamou a Paulo, porque Paulo, ele estava no meio dos gentios, mas Paulo é de raiz judaica. Paulo, ele vai falar com propriedade. O que Paulo não tinha, era a revelação dessa graça. Quando lhe veio a revelação, lhe veio a leitura correta da lei, e assim ele pode ensinar, e assim ele é esse mestre. Então não esqueça de quem você é. Não esqueça, na luta, não esqueça de quem você é. Israel, quando chegou diante da terra prometida, eles se esqueceram que era um povo de Deus, tinha uma promessa, chamado por Deus, experimentado na guerra, porque a antiga geração, ela já estava em desenvolvimento para mudar para a nova geração. No entanto, o pensamento deles era justamente de que eles eram gafanhotos, e aqueles soldados, aqueles homens eram como gigantes para eles, intransponíveis, porque esqueceram de quem ele era. Deus sempre frisou: eu sou o que sou. Ou seja, quando você sabe quem você é, quando você lembra quem você é, você age por aquilo que você é, pela fé que você tem em Cristo Jesus. Segunda verdade que você não pode esquecer
Eu sei em quem tenho crido. Está no versículo 12. Por cuja causa sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou vencido de que Ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Ele está falando, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Porque quando eu sei em quem eu tenho crido, o meu coração, a minha fé, ela vai estar voltada para aquilo que eu creio, para aquilo que de fato eu estou exercendo a minha fé. Se você crê em Deus, se você crê no Senhor, o Senhor será na sua vida. Tem muitos que creem em cavalos, outros creem nos homens, outros creem na bolsa financeira, outros creem nas noticiários que dizem. Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa crença, o nosso crer está em Deus. Ele é o nosso Senhor, é dele que vem a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança vem dele. Que você possa dizer isso: eu sei em quem tenho crido. Como Jó falou, Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Se você sabe quem é o seu Redentor, você sabe muito bem que a história está nas suas mãos. O controle dessa terra está nas mãos do Senhor, ainda que Ele permita as ações humanas. Ele não deixará que as ações humanas fujam do controle, da medida do seu governo. Quando nós sabemos em quem temos crido, nós não estamos com o pensamento de que a terra está entregue ao caos, ainda que ela caminhe para isso. A grande dificuldade é quando nós esquecemos de que Deus ainda está reinando sobre nós. Que você diga isso: eu sei em quem eu tenho crido. E se eu sei em quem eu tenho crido, todas as promessas que Ele disse a Josué se cumpriram, vai se cumprir na minha vida também. Deus não mudou. A palavra do Senhor diz que Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, não há sombra de variação em Deus. Então mesmo Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de amanhã, e Ele continua a exercer o seu domínio sobre a terra. Aleluia. Terceiro lugar, outra verdade que eu não posso esquecer: eu sei o que Deus fez em mim. Olha o que diz o versículo 9: que nos salvou e nos chamou com uma santa convocação. Digo, com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo do mundo. Ou seja, antes do começo do mundo, Deus já sabia de tudo que nós passaríamos na nossa vida. Deus já sabia de todas as situações que nós viveríamos. Ele não é pego de assalto, ele não é pego de surpresa. Mas Paulo está dizendo o seguinte: eu sei o que Ele fez em mim. E o que Ele fez em mim foi justamente me chamar para uma santa vocação. Nós temos uma vocação em Cristo Jesus. Você tem uma vocação. Você não é um derrotista. Você é alguém que Deus escolheu para uma missão nessa terra, segundo o propósito da sua graça. Ou seja, a minha vida, ela cumpre um propósito, e não é um propósito meu, é um propósito de Deus. Então, se eu estou num propósito de Deus, Deus cuidará de mim, Deus me manterá vivo até o dia em que Ele vê que realmente eu estou cumprindo o meu propósito, ou que eu cumpri o meu propósito. Eu não vou morrer por uma realidade, a não ser que seja uma irresponsabilidade minha. Mas você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. E se você está no propósito de Deus na sua vida, é Ele quem escreve a história. Ele escrevendo uma história em dinâmica com você, você viverá a vocação que Deus lhe separou para isso. Por quê? Porque Ele não só te chamou numa vocação, mas Ele o chamou segundo as suas obras. E as obras que Deus faz são obras maravilhosas, não são segundo as minhas obras, são segundo as obras dele. Porque as minhas obras, elas morrem em mim, porque eu posso me gloriar em mim mesmo,
como diz Romanos 12, que nenhum pense de si além do que deve pensar. Ou seja, a glória e a honra tem que ser dada a Deus, porque quem cumpre as obras é Ele. Eu não estou aqui para cumprir as minhas obras, eu estou aqui para cumprir a obra de Deus. Eu estou aqui no que nos chamamos de missio Dei, missão de Deus. Eu estou na missão de Deus. Aleluia. Quarta e última verdade que você não pode esquecer na crise, na dificuldade, é o que Paulo está falando para Timóteo, onde ele, no versículo 13, ele diz o seguinte: conserva o modelo das sãs palavras que tenho ouvido de mim, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em vós. Em outra versão fala o bom tesouro. Meus irmãos, Paulo está dizendo para Timóteo: conserva o modelo de cristão, conserva o modelo de discípulo. Numa situação de crise e dificuldade, muitos cristãos deixam de agir como um cristão, deixam de pensar como um cristão, deixam de falar como um cristão. Seu coração já não é o mesmo, seu pensamento já não é o mesmo. Há um mês atrás estava dentro de uma igreja, saltando e pulando, falando isso ou aquilo, ou até mesmo pregando, e hoje muitos estão murmurando, se esquecendo de Deus, esquecendo de quem é, esquecendo de quem é Deus. Mas Paulo está dizendo: conserva o teu coração, conserva a sã doutrina, conserva a palavra, conserva aquilo que eu tenho dito, seja modelo. Por quê? Porque naquela época havia muitos outros grupos religiosos que diziam coisas contrárias ao que dizia a palavra do Senhor. Então Paulo está dizendo: este é o modelo, esta é a palavra, esta é a razão da nossa fé. Conserva, vai para a palavra, vai para aquilo que a Bíblia diz, não olha para o que um fala ou o outro diz, mas volte-se para o que está na palavra de Deus. Ele está dizendo: guarda aquilo que lhe foi confiado. E o que foi confiado a nós? O Evangelho. Os anjos fizeram, mas Deus não o permitiu, porque o senso de justiça dos anjos, ele é muito forte, é muito aguçado, é uma realidade última. Se você não quer Jesus, então você não merece viver nesse terra dos viventes. Mas nós que temos o amor de Deus, como o Tiago fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos o Evangelho. Prega o Evangelho a tempo e fora de tempo. E agora nós estamos vivendo fora de tempo, porque não podemos estar nas ruas, não podemos estar nas igrejas, não podemos estar nos lugares em acúmulo de pessoas, mas podemos pregar na live, podemos pregar na rede social, podemos pregar através do WhatsApp. Ao invés de ficar mandando vídeo de derrota, de desgraça, comece a mandar mensagens e palavras de amor, de segurança, de paz, de projetar as pessoas para uma vida melhor. Então, que você guarde esse bom tesouro e que Deus lhe faça lembrar dessas verdades. Lembre-se de quem você é, do Deus que você serve, do que Ele fez por você e faz através de você, numa vocação que Ele te chamou para cumprir um propósito, e conserva as verdades bíblicas, as verdades do Senhor sobre a sua vida. Que Deus os abençoe. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diante desta palavra, que Deus possa falar profundamente ao seu coração, que a voz de Deus ecoe no seu coração e na sua casa, na sua família, no nome santo e poderoso de Jesus. Que você possa adorar ao Senhor com esta canção, e logo estaremos fazendo a oração de encerramento.
pessoa, Senhor, que está em seu lar, sobre cada pessoa que está sendo agraciada com o teu poder, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe esquecer quem somos, não nos deixe esquecer quem tu és, ó Deus, não nos deixe esquecer, ó Pai, da sã doutrina, daquilo que tu tens para a nossa vida. Nos preserva, Senhor, como modelo cristão, que a tua presença seja conosco, no nome santo e poderoso de Jesus. Eu quero dizer a você que na quarta-feira nós estaremos fazendo um agendamento de uma ceia, onde você e sua família estará ceando junto comigo aqui no templo. Você poderá fazer esse agendamento mandando uma mensagem para mim, amém? Onde nós ajudaremos na parte da tarde, na parte da noite. Nós estaremos aqui para ministrar ceia à sua família e também ministrar ceia a você. E diante dessa realidade que nós estamos vivendo, fica quase que difícil reunir a todos. Por isso, essa medida. Você também pode trazer o seu dízimo, a sua oferta e contribuir na casa do Senhor. E um quilo de alimento não perecível. Isso tem nos ajudado muito a abençoar famílias que precisam. Feche seus olhos, que eu vou implementar a bênção apostólica sobre a sua família. Querido Deus, amado Pai, assim nós oramos e pedimos a tua bênção sobre cada família, sobre cada pessoa, Senhor, que recebeu tudo aquilo que foi feito aqui, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre.